Olá pessoal, bem-vindo no canal, vem em mim que é sucesso. Hoje eu vou propor para vocês um doce típico italiano, é o doce mais famoso da Itália, se chama tiramisu. E eu vou explicar para vocês passo a passo, ok? Vamos embora para a receita. Então, pessoal, o tiramisu é um doce típico da Itália, feito com café, mascarpone, biscoito champanhe e ovos. Só que esses ovos, eles são crus, eles não são cozidos. O que acontece? O tiramisu, já o nome diz tiramisu, é um doce muito calórico. Então é para dar um up depois que você almoça, depois que você janta, dá uma energia bem gostosa. Normalmente, ele vai feito com o café normal, café de coador, ou café de máquina de café, ou café de moca, ou café de cápsula, não interessa o café. E eu coloco, às vezes, umas gotinhas de rum. Eu não vou colocar porque às vezes tem crianças que vêm aqui em casa e não comem doce com álcool. Então eu vou deixar assim, mas isso vai da preferência de cada um. O mascarpone é um queijo que eu sempre falo, mascarpone não tem gosto de nada. Mascarpone você pode misturar com qualquer coisa que ele é bom. Com doce, com sal, com óleo, com pimenta, com azeitona, com qualquer coisa, ok? Que é essa consistência aqui, pessoal, ok? Aqui nós chamamos de mascarpone, ok? O que acontece? Se vocês não encontrarem o mascarpone, que é um queijo que não tem gosto de nada, não é ricota, tá, pessoal? Mas pode ser feito com Filadélfia. Só que assim, quando eu morei no Brasil, eu encontrei o mascarpone no Carrefour e encontrei o mascarpone no Pão de Açúcar. Então, o que acontece? Quando eu não encontrava, quando eu não ia nesses tipos de supermercado, eu comprava o Filadélfia. Só que o Filadélfia, ele dá um gosto assim, um pouco de iogurte, de queijo mesmo, né? Que é aquele queijo cremoso que a gente passa no pão. E esse é o biscoito, esse aqui nós chamamos de savoiardi aqui. E ele é o típico biscoito champanhe, né? Que é daquele doce que todo mundo fala. O que a gente faz com biscoito champanhe? Pavê? É pavê ou para comer, né? Então, o tiramisu é mais ou menos um pavê. E nós utilizamos o biscoito champanhe. Fernanda, eu não gosto de biscoito champanhe. Pode colocar qualquer outro biscoito, mas aí não fica a receita original, como se eu utilizar a Filadélfia no lugar do mascarpone. Eu vou precisar de 1,5 xícaras de açúcar e 6 ovos. Agora eu vou mostrar o processo para vocês. Eu vou separar a gema da clara e vamos continuando para a receita. Então, pessoal, eu separei as claras das gemas. São 6 ovos com a clara separada da gema. E agora eu vou bater essa clara em neve bem durinha, tá bom? E depois nós vamos pro processo do creme. Pessoal, esqueci de falar pra vocês, eu utilizo esse robozinho aqui que eu tenho em casa, mas você pode bater ele na batedeira, você pode bater clara em neve, pode bater na mão. Só que assim, o creme a gente não pode bater na mão, a gente tem que bater com a batedeirinha dele, né? Na mão não funciona, então eu vou continuar batendo as claras de neve. Então, pessoal, ó, a clara já tá em neve, ok? Ó, eu bati ela sem neve na mão, tá? Na maquininha, tá? E ela já tá bem durinha, ok? No meio tempo, eu vou colocar ela na geladeira, pra ela não ficar fora da geladeira, visto que aqui tá um pouquinho calor. Então, eu ponho ela na geladeira e vou embora pro creme. Então, pessoal, aqui tem as gemas, desculpa, e eu vou bater essas gemas com 1,5 xícaras de açúcar, ok? Assim, ó, misturei as gemas com o açúcar e eu vou bater ela até fazer um creme bem lúcido, bem branquinho, tá bom? Ó, pessoal, é isso aqui, ó. Ela vai parecer dura no meio do caminho, mas depois ela vai, tranquilo. Não sei se vocês conseguem ver, ela tá se transformando e ela tá ficando um pouquinho mais branquinha, ó. Tá? Esse é a consistência dela, um pouquinho mais cremosa que essa, tá? Vambora. Estão vendo, pessoal, ó? Essa é a consistência do creme, que é só os ovos, as 6 gemas
e 1,5 xícaras de açúcar, tá? Aqui agora que entra o pulo do gato. Por quê? O mascarpone ele tem que ser colocado devagar. Agora eu posso parar de bater para falar com vocês, mas quando eu tiver para bater o mascarpone, ele tem que... Você não pode parar de bater, ele tem que ser colocado em colheradas, ok? Então eu vou ter que pedir ajuda para produção vir aqui dar uma mão para mim, enquanto a gente filma, para poder colocar o mascarpone. Mostrando para vocês e dizendo que para 8 pessoas, mais ou menos meio quilo de mascarpone, 500 gramas. Eu faço vocês verem aqui, peraí. Ó, 500 gramas, tá? Dá pra fazer para 5, 6 pessoas. Pro meu marido eu faço só pra ele, inteiro, ele come tudo. Mas pra 5, 6 pessoas é meio quilo. Então, como aquilo eu já tinha aberto, eu comprei 2. Estão vendo? Ó, e esse aqui é o doce. O desenho do doce é esse. Tá bom? Então, vambora. Bora, produção. Então, tá vendo? Ó, tem que bater bem devagar. Porque às vezes ele pode desandar. Ó, não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Mais uma. Obrigada. Eu vou terminar de bater aqui e aí eu vou falar pra vocês a quantidade que foi de mascarpone, tá, pessoal? E a consistência dele, ok? Ó, pessoal, tá vendo? Essa é a consistência do mascarpone com o ovo e o açúcar. Não tem mais nada aqui, tá? Agora eu vou parar de bater ele e vamos continuar pra montagem agora do nosso doce. Porque se você percebe, é um doce que ele é muito simples, é muito rápido de fazer. Então você prepara o creme, prepara a clara em neve, prepara o café e já monta o doce. E coloca na geladeira, tá? Vambora. Então, pessoal, depois que eu terminei de bater esse creme, que ele ficou nessa consistência, ó. Ok? Não sei se vocês conseguem ver. Ó. Eu vou misturar a clara em neve. Ela vai toda aqui dentro, tá? Ó, assim mesmo, do jeito que eu tô fazendo. E ó que não ficou nem ovo embaixo. Ops, caiu um pouquinho aqui. Então, pessoal, depois de eu ter colocado o creme, a clara em neve aqui dentro, ó, nós vamos misturar ele muito lentamente. Sabe quando a gente faz aquele doce que tem mousse, né? Que não pode ser batido, ele tem que ser misturado. Então, a gente mistura. Como diz o meu filho, que eu já falo em vários vídeos meus, eu falo mistura. Até ele tomar consistência, ok? E ele vai começando a se transformar em um aerado, um creme aerado, tá, pessoal? Assim, ó, mais ou menos, ó. Ok? Então, a gente vai misturar até ele pegar a consistência dele, ok? E a gente já vai para a próxima etapa. Viu, pessoal? Eu já misturei ele todo, ó. E ele dá essa consistência aqui, ó, viu? De um creme mais espesso e mais aerado, vamos dizer assim. E agora a gente vai passar para a próxima etapa, que é montar o doce. Então, pessoal, é o seguinte, me sobrou o creme, o biscoito, o café e o cacau que vai por cima. Aqui eu utilizo aquele cacau em pó, mas aquele bem forte, porque como ele é muito doce, mas você pode colocar, por exemplo, daquela marca de achocolatado que você tem em casa, você pode polvilhar por cima, não é um problema, tá? O importante aqui agora é o seguinte, o biscoito, ele vai molhado no café e vai colocado em extratos, tipo assim, eu coloco biscoito, creme, biscoito e termino com um creme. Só que esse biscoito, ele não pode ser muito molhado, tá, pessoal? Porque senão ele fica aquela coisa meia paposa e cria aquela água no fundo do tiramisu. Então a gente quer um tiramisu mais sequinho, onde nós possamos cortar ele e pegar com a pazinha sem ele tá muito mole.
E também não pode estar muito duro, senão você sente o gosto do biscoito duro. Então ele tem que estar ideal. Então o que eu faço? Quem me ensinou isso foi meu marido, Porque quando eu fazia, eu deixava ele um pouco mole. E a produção falava assim, não, tem que molhar menos. Então o que ele me ensinou a fazer? Assim, ó, uma vez, 2 vezes e colocar. Só assim. Frente, verso e coloca, ó. Frente, verso, coloca. Frente, verso, coloca. E ele já vai ficando úmido. Então, eu não sei se vocês conseguem ver. Vou mostrar pra vocês. Ele já fica mais molinho e ele vai absorvendo o café devagarzinho. Então, ele fica aquela coisa papada, líquida. Então, vamos lá. Frente, verso e coloca. Pode sujar um pouquinho no fundo, não tem problema. Frente, verso e coloca. Frente, verso e coloca. Esse contenedor que eu tenho aqui em alumínio, eu gosto muito dele porque a gente coloca um papel alumínio em cima e tá tudo certo. E ele é a medida certinha do biscoito. Mas vamos supor, Fernanda, eu não tenho essa medida certinha do biscoito. Tem uma travessa maior, um pirex maior. Quebra o biscoito e vai encaixando, como se a gente fizesse uma lasanha. Coloca um do lado do outro e os espacinhos a gente vai preenchendo com biscoito. Mas ele tem que estar sempre preenchido no fundo, tá, pessoal? Então eu vou continuando aqui e eu vou mostrar pra vocês... Não, vamos embora, vamos continuar junto. Porque eu faço a primeira camada e depois vocês veem o resultado, tá? Vambora. Frente, verso e coloca. Ó, pessoal, ficou assim, ó. Ok? E agora, o que nós vamos fazer? Pegar essa beleza de Deus, né? Que é só na nossa causa, o Deus aqui, e passar por cima, ok? E a gente vai arrumando o creme. Pessoal, é como se fosse um pavê da mãe, É um tiramisu. A receita pode ser diferente, mas é como se fosse o pavê da mãe, tá? Ele tem que estar bem assim preenchidinho, porque o que acontece? O creme, ele vai endurecer um pouquinho, porque o queijo vai fazer ele endurecer um pouco na geladeira. Então, quando ele ficar na geladeira, você tem que ter mais ou menos umas 2 horas para poder servir ele, tá? Antes de servir. E quando for servir, tirar ele diretamente, mas isso eu explico mais pra frente. Ele vai endurecer um pouquinho, ele vai ficar mais consistente, ok? Então eu vou continuar montando pra vocês e a gente vai ver o resultado no fim. Então, pessoal, ó, eu tô na última camada. Praticamente, com essa receita, eu fiz 3 andares, tá? 1, 2, 3, 3 andares de tiramisu, ok? E aí a gente coloca bem o creme, bem... Não precisa ser muito abundante, tá, de creme, mas não pode ser aquelas coisas, né, de miguelância. Tem que colocar coisa bem colocadinha, né? O que acontece, gente? Sobrou um pouquinho de creme aqui. Então, o que eu vou fazer? Como a produção já tá nervosa e não vai esperar eu colocar ele na geladeira, então eu peguei um potinho pequenininho, tá, pessoal? E, ó, mesmo que ele é pequenininho, ó, a gente quebra ele, o que sobrou, tá? Ah, outra coisa, vocês podem fazer também individual, ok? O tiramisu. Vocês podem até fazer pra vender, né? Porque seria legal, ó. Doce legal, diferente, que você pode vender, ok? Então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar pra produção e o creme que sobrou, a gente coloca em cima. E olha que belezinha que ficou. Fiz só com um andar, pessoal. Tá vendo? Agora a gente vai pra decoração, ok? Então, pessoal, aqui tá o nosso tiramisu e o tiramisu da produção que ele já vai comer. Eu tava falando pra vocês, a gente tem que colocar ele na geladeira. Eu coloco um alumínio, papel alumínio, uma película em cima e deixo ele por 3 horas na geladeira. Então esse é um doce que normalmente a gente come um domingo, numa festa. E hoje, como é um dia especial aqui em casa, que a gente faz aniversário de casamento, eu aproveitei para preparar e mostrar para vocês. E então é o seguinte, eu vou polvilhar cacau em cima, tampar ele. E o que vai acontecer? Quando você tirar a película ou o alumínio, ele vai ficar meio molhadinho. Então esse cacau não vai ficar em pó, ele vai umedecer junto com o líquido do tiramisu. Tá, pessoal? Então, o que eu faço? Eu pego aqui, ó, o cacau, tá? Coloco, ó, numa peneirinha e dou batidinhas. Simples batidinhas, ó. Estão vendo?
a quantidade é gosto do freguês, de cada um, né? Então, a gente gosta assim. E vou colocar também no da produção. E agora, como a gente faz sempre, né? Aqui no canal, a gente vai pegar o doce da produção e vai fazer isso aqui, gente, ó. Ó. E sai assim. Vai, produção, manda. O que você acha? Tá bom, né? Tá bom. E vai lá, essa foi a receita de hoje. Tem que experimentar, viu? Tem que experimentar, né? Essa foi a nossa receita de hoje, é o tiramisu, um doce italiano. Se vocês gostaram desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal e vamos embora para mais receita, tá bom? Até a próxima receita. Tchau, tchau!